É aqui o nosso Maníaca, o jeito certo de configurar o seu canal no YouTube. Vocês sabem qual que é o jeito certo? Vamos descobrir. Aqui no YouTube, porque resultado é muito diferente de objetivo. Resultado acaba sendo uma consequência de um processo muito bem executado, mas pensado a partir de um objetivo. E um exemplo disso é o criador de conteúdo americano chamado Mark Rober. Ele saiu da NASA em 2012 depois de 9 anos trabalhando num projeto para Marte. E ele poderia ter criado qualquer tipo de canal aqui no YouTube, sendo de notícias, sendo de engenharia. Com certeza ele tinha assim inúmeras opções, ainda mais com o repertório que ele tinha e com o cargo de trabalho que ele tinha, porque era um cara que saiu da NASA. Provavelmente qualquer tipo de conteúdo que ele fizesse a respeito desse assunto, teriam inúmeros curiosos querendo assistir o vídeo dele. Mas o objetivo dele aqui no YouTube era extremamente simples. Ensinar ciência de um jeito tão prático e visual que uma criança conseguiria entender. Com experimentos reais, com escala e com diversão. Esse, no final das contas, era o grande objetivo dele aqui no YouTube. Quando você tem clareza sobre o seu objetivo, você começa a ter uma clareza ainda maior sobre quem você quer comunicar. Ele quer ensinar a ciência de um jeito prático e simples. Então o público dele não é cientista, não é a pessoa extremamente técnica. Ele não quer falar com esse perfil de pessoa. Ele quer falar com jovens que sempre acharam que ciência é algo extremamente chato. Talvez pelo nosso formato de aula, né, dado no ensino médio ou no ensino fundamental. Então ele quis quebrar todo esse padrão. Então quando ele criou o canal dele, ele trouxe todo o repertório dele. Mas muito além disso, quando ele definiu o objetivo dele, ele falou, bom, agora eu já sei com quem que eu quero conversar. E a partir dessa definição de com quem que ele quer conversar, ele definiu o formato do canal dele. Como que ele vai criar os vídeos dele, para que ele realmente consiga levar essa comunicação e esse tema para esse perfil de pessoa, baseado num objetivo. Então percebe como o objetivo do seu canal ele é extremamente importante. A grosso modo, isso aqui é o seguinte, rapaziada. É porque o rapaz do vídeo ele é muito mais educado e inteligente do que eu. Mas a grosso modo não começa a porra do teu canal no YouTube só porque é legal e porque você vai ser famoso e porque você vai ganhar like, entendeu? Ou porque você desesperadamente precisa de grana, porque grana tu não precisa. Porque tem muita gente que, tá, eu quero participar disso, eu, porra, acho da hora o quanto que o cara é famoso e tirar fotos e ganhar mimos e tal. Tá, mas o que que você sabe fazer? O que que você quer fazer? Não, não sei ainda, cara. Vou criar um canal. Mas o que que você quer fazer com o seu canal? Não sei, não sei. Mas tá, mas você quer fazer videogame? Ah, não, videogame não. Você quer falar de futebol? Ah, não, não manjo. Tá, mas o que que você quer então? O que que você quer fazer? Não, não sei, cara, mas eu quero tá lá, eu quero fazer, quero fazer acontecer. Mas caralho, você tá fazendo uma parada pensando já numa possível grana, pensando no possível fruto que você pode colher, mas você não sabe nem o que você quer fazer, e vão por mim. Sei lá, 80% das pessoas, tirada a informação do meu próprio cu, não sabe o que quer fazer no YouTube. Só quer tá aqui pra ter uma faminha, um engajamento. É que nem vagabundo que tá, enfim, em rede social. Entendeu? Não ganha porra nenhuma, ganha uma migalha, uma esmola. Mas ele tá lá por quê? Porque ele se sente um pouco importante porque 10 pessoas curtiram o post dele. Às vezes é só isso, mas o cara não sabe nem o que que ele quer fazer, ele não sabe nem qual que é o conteúdo que ele quer, entendeu? Então, basicamente, quer criar o teu canal no YouTube, saiba o que você quer fazer, né? Tem um conteúdo em mente, tem alguma coisa, né? Sei lá. Para justamente a gente não sair criando vídeo extremamente aleatório, com a ideia de que nosso objetivo é ganhar dinheiro, crescer o número de visualização ou até mesmo de inscritos. Isso tudo que eu acabei de citar, ele acaba sendo uma consequência. Ele é o resultado desse processo muito bem executado, mas sempre baseado num objetivo. Porque a partir desse objetivo muito bem definido, a gente sabe exatamente com quem que a gente quer conversar. E a partir do momento que a gente sabe com quem que a gente quer conversar, a gente começa a pensar com muito mais clareza na estratégia de conteúdo do nosso canal. E quando você entende tudo isso, você começa a fazer uma engenharia reversa e entender qual que é a motivação que faz a pessoa clicar e assistir no seu conteúdo. Porque no final das contas, as pessoas não clicam num vídeo no YouTube por acaso. Existe uma motivação por trás disso. E essa motivação, ela é diferente para cada tipo de público. O Mark Rober, ele sabe que a maior motivação do público dele é a curiosidade. A comunicação que ele traz no título e na capa gera esse gatilho a ponto do clique se tornar algo totalmente irresistível. A pessoa que realmente quer saber o que vai acontecer dentro daquele vídeo, o que vai acontecer a partir daquele experimento. Já o Dylan Johnny ele grava vlog. Aqui no Brasil, esse canal de ciência aí... Não, se bem que tem sim, né? Lembrei. Bom, o próprio Sérgio Foguetes estourou e o cabeludinho lá, o
Bom, como é que é o nome do canal do cabeludinho lá que fala de ciência, porra? O loirinho? Agora eu esqueci, vocês vão estar me desculpando, mas o canal dele também é bom pra caramba, mano. É que funciona mesmo. Mas tem que saber, né, velho? Tem que ter um carisma diferente, né, cara? Tem que ter um esquema é, muito único e didático de apresentar, né? O público dele clica Ciência todo dia, isso aí. por identificação. Ele que aparece na capa e a vida que ele mostra é imperfeita e é real. Talvez a motivação do clique que faz a pessoa realmente assistir e acompanhar ele é o fato de que alguém famoso pode ser tão imperfeito quanto você. Isso gera uma identificação gigantesca, que ele consegue trazer um formato de vlog, que inúmeros criadores de conteúdo começam por esse formato, mas ele traz um ponto de vulnerabilidade, junto com uma rotina extremamente real. Isso é como se fosse um abraço no público dele. E ele acaba construindo uma comunidade extremamente fiel. Ou seja, o que eu acabei de falar aqui são dois... Tem que ser real, né? Isso tem que passar naturalidade. Não vai você lá forçar. Nossa, o pior tipo de gente que tem é aqueles que querem forçar a pobretude. Entendeu? Nitidamente o cara tem poucos problemas de dinheiro na vida, o cara tá bem resolvido, entendeu? Não tem porquê, o cara tem a família estruturada, mas ele precisa arrumar problema pra ele. Porque veja, as pessoas têm que pensar que eu tô, fudido mentalmente, que eu tenho muitos problemas no dia. Entendeu? Agora, se for algo real, aí é maneiro, né? Porque você não consegue sustentar esse personagem pra sempre, né? Se você tá fazendo um personagem assim. Então tem que ser real mesmo pra funcionar. Criadores totalmente Tanto é que não tem muitos, né? diferentes. Porra, às vezes você vê lá youtuber cheio da grana. Porra, o cara lá, é o caralho, mano. Que loucura. Mas que tem um objetivo com o canal deles e entender exatamente o público com quem eles devem comunicar. E a partir disso eles começaram a entender como que eles conseguem despertar esse interesse no vídeo deles. Como que eles conseguem fazer as pessoas clicarem? Qual que é realmente a motivação delas? O Mark com curiosidade e o Dylan com identificação. Cada um usando a sua estratégia, mas entendendo exatamente o público com quem eles vão conversar. Um outro exemplo disso é um criador de conteúdo que chama Johnny Harris, um jornalista que sempre cobriu geopolítica e assuntos como conflitos, fronteiras e poder. Mas quando ele criou o canal no YouTube dele, ele precisava definir realmente um objetivo. Que tipo de conteúdo ele gostaria de gravar? Qual o público que ele gostaria de conversar? E ali ele percebeu que as pessoas elas não queriam só receber a notícia, como se fosse um jornal, como se fosse realmente um portal de notícias. Ele percebeu que as pessoas queriam entender o por trás disso tudo. Queriam entender algumas coisas com relação a poder, com relação às guerras ou com relação a qualquer tipo de conflito. E ali ele começou a dedicar a produção do conteúdo dele para simplificar essas notícias para essas pessoas. E ao invés de ficar só bombardeando com um monte de notícias e headlines fortes, ele começou a trazer um conteúdo profundo, mais simples e didático, com um tom super investigativo e jornalístico, que é o grande repertório dele. Então se você entrar no canal dele, você vai ver que os vídeos eles são extremamente produzidos. Eles são baseados em pesquisas extremamente complexas e que ele acaba traduzindo em um vídeo entre 10 a meia hora ou até mesmo 1 hora de conteúdo, mas que ele consegue não só dar informação, como ele consegue fazer você entender. E a partir desse objetivo, ele definiu o público com quem ele quer conversar, que talvez não seja a grande população. É um público um pouco menor que quer realmente entender com profundidade cada assunto que ele está trazendo no canal dele, que envolve desde geopolítica até história. O que me pega também é aquele criador que se faz de coitado, tipo, meu conteúdo não entrega e tal. Isso aí sempre vai ter, mano. Tem o cara que às vezes as views deles estão baixas. Aí, tipo assim, claro que o YouTube tem seus problemas de algoritmo, isso é um fato. Mas às vezes é o cara mesmo que tá fazendo um conteúdo merda. Às vezes é o cara que perdeu realmente o timing das coisas, entendeu? Só que o cara não aceita. Ele vai botar a culpa na plataforma, nos seguidores, na mecânica que ele usa, enfim. Nunca vai ser culpa dele, tá ligado? Mas tem bastante também. Quem nunca aí não viu um vídeo que é muito estratégico o fim do canal? O canal vai acabar? De grandes governantes. Bom, e depois que você entende qual que é a motivação do seu público, você começa a pensar justamente nesse ponto que a gente acabou de abordar aqui. Como que a gente vai atrair ele? Qual comunicação que eu devo usar? Qual título que eu devo escrever? Como que eu faço a minha capa? Porque no final das contas, a atração é a promessa que você faz para a pessoa certa, no momento certo e na linguagem que ela reconhece. Quando você entende isso daqui, fica muito mais fácil de você elaborar o seu título,
criar a sua capa e criar a sua introdução. E aqui vamos para um exemplo real aqui. Se você é um criador de finanças, se você falar sobre investimentos, talvez o seu nicho ele seja assim tão grande que fica difícil de você definir um objetivo. Mas quando você consegue definir um objetivo, a sua comunicação acaba sendo para um público específico. E aqui eu vou dar um exemplo que é do canal do Primo Pobre. O primeiro vídeo que ele viralizou é sobre como quitar um financiamento. Não é clickbait. E aí depois segue o maior clickbait da história. Esse é clássico também. Esse é classiqueira. Naquele vídeo, ele já sabia com quem que ele queria comunicar. E talvez não era com as pessoas que estavam investindo em ações, em fundos imobiliários, ou que queriam triplicar esse dinheiro. Ele entendeu que o público dele queria saber como quitar uma boa dívida, talvez como financiar um imóvel, e ali ele acertou o formato de conteúdo dele, porque ele entendeu a motivação que fazia a pessoa clicar para assistir esse vídeo. Ou seja, no final das contas, ele percebeu que existia uma demanda muito grande por um conteúdo que não era feito. Enquanto as pessoas vinham para o YouTube para ficar mostrando eles montando uma carteira de ações, por exemplo, ele foi no caminho inverso e mostrou como que eles poderiam quitar uma dívida. Por isso que a gente precisa entender a real motivação do nosso público, mas que a gente só vai conseguir realmente compreender isso a partir de um objetivo muito bem definido. Bom, agora que eu já dei essa série de exemplos, expliquei que o objetivo ele é extremamente importante para que você consiga definir o público e você criar a comunicação certa, eu queria deixar um pequeno framework para que você consiga aplicar isso nos seus vídeos. E eu preciso que você entenda e preencha a seguinte frase: o objetivo do meu canal é o que você quer construir ou chegar através de formato ou tipo de conteúdo para pessoa específica que você quer atingir. Quando você escreve isso de forma real e honesta, você sabe com quem você vai estar falando. Você vai entender o que motiva essa pessoa a clicar. E como consequência disso, você vai saber criar um bom título, uma boa capa e uma boa introdução, sem ser algo forçado, simplesmente para ganhar visualização a qualquer custo. Porque o que a gente acabou de fazer aqui é definir uma estratégia para que você execute muito bem esse processo e acaba tendo esses fatores como resultado. Mas eu vou deixar o link do canal do rapaz aí pra vocês irem lá ver os outros vídeos, porque eu percebi que ele tem um canal de dicas, né, de visualização, estratégias crescimento de audiência. pra crescimento, né? Eu tô vendo os outros vídeos aqui, ó, o nome do canal é Felipe Rodrigues, tá? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, é muito útil você ter uma estratégia e o principal de tudo é saber o que você quer fazer. O que você quer fazer? Tá, eu falo de futebol, eu sou bom com games, eu sou bom em falar de cinema, tá, mas qual parte do cinema que você quer falar? Ah, eu quero entrar na cultura pop, tá, mas cultura pop não é uma coisa só, né? É todo, envolve, né, engloba ali muitas vertentes, né? A cultura pop, ela foi arrumando as suas ramificações e você tem vários assuntos para abordar. Então, qual que é, de fato, a tua rota? O que você quer fazer? Beleza, definiu isso, cara? Aí eu vou falar uma real pra vocês, assim. A parte da tua lata e da forma que você se comunica é muito importante. Eu já cansei de falar pra vocês aqui que tem gente que entende muito mais de um assunto do que o Zezinho. Mas aí você abre o canal dessa pessoa falando, essa pessoa que entende mais, você não tolera ficar lá, tipo, mais do que 5 minutos, porque a pessoa é intragável. Então, de pouco vale esse conhecimento quando você não tem a habilidade de passar esse conhecimento. Vocês entendem o que eu tô falando? E aí, às vezes, aquele cara que entende 50% só, ele vai se sobressair. Porque o cara tem o dom da didática, da comunicação, é o cara que consegue se comunicar bem, é o cara que tem carisma, entendeu? Às vezes, mano, você vai ver um cara que nem aqui o Felipe, ó, um monte de estratégias e que ele não está errado. E do nada você vai ver um cara ali, tipo, de leira explodir, porque ele tem algo que é único. Ou então você vai ver um cara, tipo, doidão, assim, sem estratégia nenhuma, sem thumbnail, sem título bom, sem nada, porque a galera gostou do cara. Deu pra entender? Acontece, rapaziada. Acontece. O bagulho é tipo assim, se você não tem nada pra entregar, se você não tem o carisma, se você não tem nada, não importa. Não importa no final do dia. Valeu, Juregote. Não importa no final do dia o que você sabe. Deu pra entender? Então, assim,
Games. Vou falar de games. Você pode, de repente, entender muita coisa, tá? Mas você pode entender pouca coisa. O cara que entende pouca coisa e tem carisma, o cara que entende pouca coisa e as pessoas abraçam, ele vai muito mais longe do que aquele cara que se diz técnico. Porque às vezes o cara também nem é tão técnico assim, só é chato. Deu pra entender? Então, foda-se no final das contas, você sabe mais ou sabe menos. Se você não quer fazer isso daqui e você não tem a habilidade de passar o seu conhecimento adiante, ou seja, você é uma pessoa intragável, foda-se o que você sabe no final das contas, entende? Você não vai conseguir fazer com que ninguém absorva aquilo que você sabe. Então, por muitas vezes, e isso acontece bastante, vocês vão ver caras bombados, sem muita thumbnail, sem muito título, que vão fazer muitas views. E que o canal vai estourar. Então não tem meio que um jeito certo. O que você pode saber é o que você quer produzir, como eu falei no início. Às vezes você vai chegar com toda a estratégia. Sistema de títulos, thumbnails padronizadas, bonitas, chamativas, sistema de tags perfeito ali e tal, com a ajuda do CEO do YouTube, o caralho. Você vai fazer tudo correto, vai colocar descrição perfeito, escritinho ali, o caralho. Vai chegar um prata gamer, faltando os 2 atacantes da frente, vai falar lá tudo no cut e vai te engolir. E você tem que saber lidar com essa porra. Vocês querem um exemplo? É perfeito, ó, eu ia falar agora. Por um lado, você vai ter um cara cheio de técnica e do outro vai ter o luva de pedreiro. Receba! E é simples assim, mano. É simples assim. Vou falar por mim. Games. Games eu tô bem satisfeito, tá? Eu jogo mais com toda certeza do que todos esses jornalistas que tem aqui no Brasil. Tenho um conhecimento legal, converso com pessoas legais da indústria, mas eu tenho certeza que deve ter um cara que entende o triplo do que eu. Sacou? É o cara que tá inserido, é o cara que tem um conhecimento muito mais vasto do que o meu. O cara vai preferir assistir comigo porque ele gosta do jeito que eu falo, porque ele se identifica comigo e tal. Aí o cara vai assistir esse outro cara aí, tô dando um exemplo, tá? E o cara chato pra caralho, cheio de nome toques, o cara sai fora, mano. E não adianta choramingar, ai, mas que mundo injusto, que sabe mais se fudeu. Se fudeu e foda-se. E é isso, esse é o mundo. Entendeu? A produção de conteúdo aqui, ela independe somente do seu poder de conhecimento. Ela é uma junção do seu poder de conhecimento com o teu carisma, com quantas pessoas abraçam as suas ideias, com quantas pessoas gostam de você, e isso se sobressai, cara. Não tem como. Não tem como. Então é meio incerto, não tem uma estratégia correta, ninguém tem o domínio do algoritmo do YouTube. Por isso que eu falo pra vocês, o que tem hoje, inclusive de cursos sendo vendidos, eu peço para que vocês tomem muito cuidado. Porque às vezes vocês vão ver lá o Peter do Ei Nerd, 300 canais cheio de view. Só que o Peter do Ei Nerd, ele tem recursos o suficiente para poder fazer com que os vídeos dele bombe. Aí vai lá o pobre coitado, pega um curso do Peter Ei Nerd ou do Whindersson Nunes, fala, não, esses caras bombaram, então eles sabem ensinar. Não sabem, porque às vezes esses caras, por muitas vezes, passaram por momentos do YouTube onde era uma situação que não se adequa mais à situação de hoje. Vocês estão entendendo? Então, é muito difícil você ter um método correto do algoritmo. O que você pode fazer é ter uma iniciação e não estar perdido. E aí é legal você ter alguém que manje sobre título, tag, thumbnail, descrição, sacou? Isso é muito legal. Agora, não é uma fórmula exata, não é uma fórmula certa. Eu conheço muita gente que começou tentando fazer um conteúdo, aquele conteúdo flopou, o cara mudou a rota e deu certo. Então o cara às vezes começa querendo fazer gameplay de jogos no geral, fazendo série do início ao fim, ele vê que é uma desgraça fazer isso e não dá muita view, ele fala, vou jogar Fortnite, dá certo, o cara vai embora. Eu conheço gente
Assim. Então não é tão simples, sacou? Não tem uma fórmula exata. É isso. Mas o que vocês acham? Comenta aí quem tá tentando fazer canal e tal, porque se eu pudesse passar um pouco de conhecimento dentro dessa área pra vocês, eu passaria esse, tá? É um negócio de persistência, insistência. Você vai fazer 1, 2 vídeos, vai perder maior tempo, esse vídeo vai flopar, você já vai entender, opa, esse caminho não funciona pra mim, você vai tentar outra coisa, entendeu? Acontece muito disso. Só que você tem que ter um objetivo. Qual que é o teu objetivo? Trabalhar dentro de games. Os games, a mesma coisa, são ramificações. Tá, você quer trabalhar com games, beleza, você decidiu um dos passos. Agora você tem outros 300. Qual corredor você vai seguir? Jogos multiplayer, beleza. Quais jogos multiplayer? Você quer seguir jogos multiplayer tipo joguinhos Alanzoca, engraçadinhos? Ou você quer fazer mais um FPS competitivo? O que você quer, né? Ah, você vai pro single player? Beleza. Quais rumos você quer seguir? Você quer seguir pro RPG? Você quer entrar no nicho do jogo de corrida? Você quer entrar no jogo de esporte? Então, cara, é loucura, entendeu? Eu assino embaixo tudo isso que você falou. Conhecimento mais carisma é tudo. É isso. O combo pra internet é você não ser um asno, né? Mas você não precisa ser o Einstein do assunto que você tá fazendo ou falando, sacou? Essa que é a verdade. Você tem que ter a didática e a forma de se comunicar legal, mas ali um conhecimento que dê pro gasto, né? É basicamente isso. Internet é isso, mano. E quanto mais rápido vocês entenderem, mais rápido vocês vão farmar grana. Tá cheio de gênio aí da computação, dos games, do cinema, com a casa cair nos pedaços, com tudo atrasado e se achando tal. Enquanto o cara ali mediano, ou luva de pedreiro, tá milionário. Aí vocês entendem, ai, mas isso aqui é meu orgulho, então vai se fuder você e seu orgulho. Aqui, esse trampo não é pra tu. É simples assim. Entendeu? Não pode se ter esse tipo de orgulho. Mas, enfim. Desculpa a realidade já passada, porque esse assunto eu não gosto de enganar ninguém, mano. Eu não gosto de falar o que os youtubers gostam de falar pra vocês, que, ai, o YouTube é pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Espaço pra todo mundo é o caralho. Você vai entrar aqui, irmão, com uma câmerazinha mequetrefe, um microfone mequetrefe, você vai ser engolido, porque hoje já tá todo mundo começando com um microfone bom, uma placa de captura boa, uma câmera boa, porque a maioria dos telefones tem câmera boa, entendeu? Ai, mas é que o Games Edu é um evento, não se compare ao Games Edu. Games Edu ele foi um evento que aconteceu lá atrás e continua até hoje. Esquece o Whindersson, Games Edu, esses caras gigantescos, esquece. Você não é esses caras, vai se fuder se você ir por essa. Então, pra começar, o YouTube não é pra qualquer um. Não é. YouTube não é pra qualquer um. Às vezes, mano, eu não tô falando que é pra quem é especial, não, mas não é pra qualquer um. Entendeu? Às vezes você vai abrir um canal lá, mano, na maior inocência, vai ficar dias editando um vídeo, vai soltar esse vídeo, vai chegar um cara lá e vai falar que vídeo podre, que cara feio, e nunca mais ele volta aqui. Entendeu? Nunca mais ele volta. É isso, mano. Ou então às vezes o cara não gosta do seu sotaque. Ai, xenofobia, foda-se. É isso mesmo, tá? As pessoas são assim. Ah, você começa lá falando, Mavice, você vai... Se fudeu. O cara já foi embora, nunca mais ele vai voltar. E tem disso pra caralho. O cara olhou pra tua cara, não gostou de você, ele vai embora e não volta mais, não tem choro, amigo. Sacou? Então eu tô te passando a real. Sem um mundo de fantasia. A real é essa. Você começou a falar um negocinho ali, deu a entender que você é bolsonarista. Morreu. Ou que é lulista. Morreu. Então, mano... É isso, você tem que ir ali, ó, galgando e entendendo qual que é o seu caminho. Mas você tem que saber qual área que você quer estar, tá bom? Me desculpe, a quem queria dicas mais leves, mas a realidade do YouTube é essa. E quanto maior você vai ficando, tá? Por exemplo, eu não tenho o tamanho de um Games Edu, mas eu tenho um tamanho considerável dentro dos games. Então eu conheço desde os maiores até os menores. E quanto maior você vai ficando, mais sujo vai ficando a sua mente, porque você está entendendo o meio. E o meio é simplesmente esse, irmão. Não tem muito o que falar, tá? É assim que funciona. O público não é legal no aspecto de todo mundo vai achar incrível a sua identidade. Não, ninguém tá nem aí pra você. O que você tem que valorizar é quando você conseguir o público, que nem. Eu vou falar por mim. Eu já tenho um público estabelecido, porque pra onde eu vou, caralho, fiz canal de futebol,
tornei um dos maiores de Corinthians. Fiz o lá, eu joguei, a galera foi. Eu tenho meu canal principal que eu paro um tempo, aí eu volto, ainda tá legal. Então eu dou graças a Deus que a galera me acompanha. Então eu valorizo essas pessoas, entendeu? Agora, meu irmão, você parou pra ser o legalzinho e tentar e pensar que o mundo, ai, olha, estão valorizando meu trabalho, foda-se. Ninguém tá nem aí o tempo que você passou editando. As pessoas não ligam se você tá feliz, tá triste, se você vai ficar mal com um comentário de YouTube. É foda-se. É completamente foda-se, tá? 2026 a internet estou matando só pra ver o corpinho cair. É isso, amigo. É isso. Agora, nem todo mundo é assim, tá? Quando você considerar que você vai conquistar o seu público, você tá vendo uma galera que curte o seu trabalho, é essa galera que você tem que focar, sacou? É isso que você tem que fazer. Foca na galera que está te ajudando, foca na galera que está gostando no seu conteúdo, se comunique bem com eles, respeite-os. E aí, meu irmão, é sem ideia. Desculpem, tá? Eu ser tão sincero assim, é porque eu realmente conheço esse meio e falo com tranquilidade tudo isso que eu falo pra vocês. Se quiserem absorver bem, se acharem que eu tô exagerando também, não tem problema, né? Fala, Bia! E aí, Crois? Compartilhando um passo importante. Comprei meu primeiro carro, tô feliz demais. Agora trabalhar muito pra pagar. Boa, 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 Bia. Bom demais, bom demais. Esse é o bagulho. Por isso as tentativas de cancelar o Flow não funcionam. Tentam bater em conhecimento quando alguém erra alguma coisa, mas é muito mais do que isso. Cara, errar todo mundo vai. As bobeiras aí, cara, que vagabundo fica em rede social. Ah, mas errou isso. Ah, mas foda-se, amigo, acorda pra vida. O algoritmo ele não quer saber se o cara entende ou não entende lá no Flow. Ou eu no Podpah, ou no Vilela. Caralho. Você vai, sabe o que vai acontecer? Você vai falar, aí vocês vão ficar xingando lá o Flow por 3 dias, 2 dias, depois vai passar, o Flow vai continuar arrecadando uma fortuna e essa galera que tá ali tá tudo fodida, porra. Entendeu? Então, caralho, foda-se no final das contas. Isso que a galera não entende. Mas fora o YouTube, você trabalha, Crois? Pergunta do Zezinho Games no quarto com cheiro de peido e cheats. Valetão, tem disso, tem disso. Tem disso também da galera não achar que é um trabalho. Mas é isso. Passei o papo aí, vocês absorvam se quiserem.